Amados irmãos, amados amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em nossos corações, em nossas vidas, nos protegendo, nos guardando, nos livrando de todo o mal. Glória a Deus, aleluia. Amados irmãos, a oração é o único meio de comunicação que nós temos para falarmos diretamente com Deus. E é muito importante, importantíssimo, ao despertarmos pela manhã, buscarmos a comunhão com Deus, buscarmos a proteção que somente Ele pode nos dar. Porque a proteção de Deus, Ele nos protege tanto espiritualmente quanto na vida cotidiana, na vida material em que nós vivemos. E Ele nos criou para vivermos aqui. Embora que a nossa vida, os planos iniciais eram para vivermos eternamente em espírito e em verdade. Mas pecamos, destituídos fomos da glória de Deus. E por isso nós temos que ter um meio de reconciliação com esse verdadeiro Deus. E para que fosse pago todos os nossos erros, todos os nossos pecados, Ele doou o seu Filho como um cordeiro para morrer na cruz do Calvário e nos resgatar, nos salvar. A verdade é que Deus, o Todo-Poderoso, nos chama para alcançarmos uma vida livre do pecado e que facilmente nós enveredamos. Precisamos buscar em Deus o livramento e proteção. E esse livramento e proteção vem em busca da comunhão, em oração com esse poderoso e soberano Deus. Nós recebemos, Ele nos deu a promessa de poder e força quando clamamos a Ele, a Deus, para nos livrar dos ataques espirituais e dos esquemas de Satanás para nos amarrar, para nos matar, para nos fazer viver em pecado e, consequentemente, na morte. Foi pensando nisso que Deus planejou, arquitetou e executou todo o plano da salvação para todos aqueles que crêem e for batizado será salvo. É a própria palavra do Senhor diz. E vou lhe dizer o que é que diz o Salmo 34, 17. Quando os justos clamam por ajuda, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Você acordou? Não? Ainda está dormindo. Certamente, né? Sim, você vai poder responder, ainda que estava ainda dormindo. Mas você que acordou, já orou? E você que ainda não acordou, quando acordar, ore. Ore. Porque quando você clama diretamente, não tem intermediário. Não tem Maria, não tem José, não tem um outro nome entre o céu e a terra que tenha poder para interceder a Deus por cada um de nós. Quando os justos clamam por ajuda, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Está em Salmo 34, 17. A Bíblia Católica, você pode pegar aí. A Deus, diretamente a Deus. O Senhor Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai senão por mim. É preciso conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou da sua angústia. Está no Salmo 107, versículo 6. Deus está olhando para você. Você que agora está acordado, você que ainda está dormindo, Deus está olhando.
que você sente no seu leito ou na sua cama e clame proteção, livramentos para este dia, para esta semana que estamos iniciando. Ele determina aos anjos a teu respeito e o Espírito Santo que habita entre nós, que se fores cristão fiel e verdadeiro, ele está no teu coração, na tua vida. E ele diz, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e você me glorificará. Salmo 50, 15. Temos que glorificar o único e verdadeiro Deus que deu o seu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário, derramar o seu sangue para que nós fôssemos lavados e recebermos de suas mãos o direito de sermos chamados seu Filho. Invoca-me no dia da tua angústia. Estás angustiado? Estás perturbado? Estás decepcionado com a vida? Volta-te para Jesus, me buscai em espírito e em verdade. E ele disse, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e meu libertador. Está em 2 Samuel 22, 2. É preciso que você compreenda e entenda que não há um outro caminho, só Jesus. E ele está te dizendo nesta manhã, para que te guardes de todo o mal, de todas as dificuldades e problemas, durante o dia e a semana. Busquei ao Senhor e ele me respondeu e me livrou de todos os meus temores. Salmo 34, 4. Fuja do pecado, fuja da morte. Todos os outros pecados que uma pessoa comete são fora do corpo, mas a pessoa que transgride no espírito e na verdade, essa pessoa está totalmente perdida, o seu corpo está condenado. Está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Fuja da imoralidade, fuja da roubalheira, do banditismo, do vício, das drogas. Fuja enquanto lhe é possível e tem forças para fugir. Mas vocês foram ungidos pelo Santo, e todos vocês têm conhecimento. Está em 1 João, capítulo 2, versículo 20. Este é o Deus Todo-Poderoso que nós pregamos para você. Este é o Deus que lhe tira do lamaçal do pecado e lhe traz para a vida eterna. Você não precisará lutar nesta batalha. Fique firme, mantenha a sua posição e veja a salvação do Senhor em seu favor, ó Judá e Jerusalém. Não tenha medo e não desanime. Amanhã saia contra eles e o Senhor estará com você. 2 Crônicas 20, 17. Confia no Senhor. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Buscai enquanto podes. E Ele vos atenderá. É preciso refletir, é preciso meditar, é preciso conhecer o caminho onde se está andando, onde se vai andar. O amanhã, não sei se estarei lá, mas Ele estará. Eu sou. O caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai senão por mim. Se você procura em outro nome, você está perdido. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Palavras do Senhor Jesus para você nesta manhã. É necessário que você repense a sua doutrina, o seu conceito de Deus. Se o meu povo, que é chamado pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então ouvirei do céu e perdoarei seus pecados e curarei a sua terra. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Aí, na Igreja Católica também tem estes versículos. Talvez você nunca tenha ouvido na sua vida, porque é só blá, 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 e fica nisso mesmo. Hoje, algumas vezes, vejo alguns padres citando e explicando
não é? Claramente o pensamento de Deus, mas não abandonam, não retiram as suas imagens e escultura. E vocês lembram, já foi dito em vários estudos aqui, não façam imagens nem escultura do que tem em cima, lá em cima, no céu. Não vos prostreis, não vos ajoelheis, não os invoqueis. Eu sou o Senhor teu Deus, adorai-me em espírito e em verdade. É maravilhoso servir a Cristo. Você conhece o verdadeiro Deus, o Deus que você está servindo. Vou ler novamente esse versículo de 2 Crônicas 7,14. Se meu povo, que é chamado pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e curarei sua terra. 2 Crônicas 7,14. Então o Senhor sabe como livrar os piedosos das provações e manter os injustos sobre o castigo até o dia do julgamento. Está em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 10. Você pode ver isso na Bíblia Católica, meu amigo. Eu, particularmente, não tenho nada contra os católicos. Nada. Mas eles pregam um Cristo que é romano. E nós pregamos um Cristo judeu. Um Cristo nascido em Jerusalém, na cidade de Belém. E que morreu, ressuscitou ao terceiro dia, para que nós tivéssemos vida e vida eterna. É aquele Deus que antes da fundação dessa igreja que você está seguindo, perseguiam, matavam, crucificaram a Cristo. Foi crucificado lá, em sua própria terra, porque era dominado pelo povo romano. Como igreja de Cristo romana? Como? Porque era o imperador e dominava na época o mundo. E determinou. E a voz do imperador era a voz de Deus para aquele povo, inclusive para os egípcios. Ou melhor, inclusive para o povo de Jerusalém. Para os judeus, o egípcio não. Para o judeu, para o povo judeu. Amados, então o Senhor sabe como livrar os piedosos das provações e manter os injustos sobre o castigo até o dia do julgamento. 2 Pedro 2, 9. Nós temos provações. Todos nós estamos sujeitos. Mas ele também teve por nós. As maiores provações ele tomou sobre si. Os nossos castigos, ele tomou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Estava sobre ele. Ele tomou sobre si. O que hoje nós sofremos não é um milésimo do que nós iríamos sofrer. E iremos sofrer se não resignadamente o aceitarmos como nosso único e suficiente Salvador. Não adianta você se ajoelhar, se prostrar diante de uma imagem. E mesmo que não seja imagem, seja em espírito, há outro nome. Não há um outro nome entre o céu e a terra que tenha elo, ligação, de fazer você, as suas orações, os seus pensamentos, a sua vida chegar a Deus. Sim, porque a vida agora com Cristo é eterna. Deus é para nós um Deus de libertação. E a Deus, o Senhor, pertencem as fugas da morte. Está em Salmo 68, 20. Fuja da morte com Cristo em seu coração, em sua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Mas quando estas coisas começarem a acontecer, endireite-se
e erga suas cabeças, porque sua redenção está se aproximando. Está próximo da vinda de Cristo. Ele está para buscar a sua igreja. Está em Lucas, capítulo 21, 28. Sim, porque nós não podemos viver pelo Velho Testamento, nós não podemos viver pelas tradições, nós temos que viver pela presença de Deus em nós, na pessoa. Estarei convosco todos os dias da tua vida, e o meu Espírito descerá e vos abençoará. Porque eles não creram em Deus e não confiaram na sua salvação. Mas quando estas coisas vierem, aqueles que creram certamente estarão salvos. Com certeza. Porque a palavra de Deus não falha. Tarda, mas às vezes tarda. Às vezes tarda sim, mas não falta. Você não precisa lutar nesta batalha. Posicione-se, levante-se e veja a salvação do Senhor por vocês mesmos ao Judá, ao Jerusalém. Não tema, nem desanime. Amanhã saia para enfrentá-los, pois o Senhor está com você, segundo Crônicas 20, 17. É preciso conhecer o Senhor e ser mais que vencedor. Meu amado, Ele nos livrou, Ele me livrou do meu forte inimigo e daqueles que me odiavam, pois eram poderosos demais para mim. Está no Salmo 18, 17. É o salmista falando para nós, inspirado pelo Espírito Santo, nos afirmando o verdadeiro caminho que devemos seguir, somente a Cristo. Somente Ele tem poder, eu sou a rocha. Aí diz, Pedro é a rocha, é a pedra fundamental da igreja. Naquele momento em que Pedro diz assim, Jesus pergunta para Pedro, Pedro, e eu quem sou? Tu és o Filho do Deus vivo. Sobre ti, sobre aquele que revelou que é verdadeiro. Sabe por quê? Se você ler realmente, a conversão de todos os apóstolos vieram após a ressurreição. Antes eles seguiam a Cristo politicamente. Isso é a verdade, politicamente. Eles seguiam a Cristo na imaginação de Cristo ser o imperador, ou de Cristo ser o governador, e eles também terem poder e liberdade. Aquela liberdade espiritual que o Cristo pregava, mas que ainda eles não entendiam. Pregavam, falavam do verdadeiro Deus, mas a sua mente era uma outra, revestida de malícia, tanto que você vê os pecados, as negações, mas após a ressurreição de Cristo, o Espírito Santo transformou as mentes, iluminou e todos compreenderam a verdadeira mensagem de Deus para nós. E se converteram. Aqueles dois nos caminhos de Emaús, Pedro, quando o galo cantou, Paulo, após o apedrejamento de Estevão, e tantos outros, converteram-se após a ressurreição, porque viram a verdade. Tomé, só acredita vendo, colocou a mão sobre a chaga de Jesus. Você é Tomé. Você só crê em Deus porque vê uma imagem. Deus não era daquele jeito. Aquela imagem é a figura de um romano, de um homem que não tem nada a ver com a palavra de Deus. O Deus, Jesus, Filho, a estatura dele é a estatura nossa, a estrutura do judeu. Sim, é totalmente diferente. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor se preocupa comigo. Você é minha ajuda e meu libertador. Não demore, ó meu Deus. Está no Salmo 40, 17. Ele ainda diz mais.
Vejam bem, você é um esconderijo para mim. Você me preserva de problemas. Você me cerca com gritos de libertação. Salmo 32, 7. Este é o verdadeiro Deus que nós pregamos. Este é o Deus que nós levamos até você, para a honra e glória do seu nome. Você aceita esse Jesus? Se você aceitou esse Jesus, ligue para nós. Telefone 081 987 69 5342. E até outra vez nos encontrarmos. Que Deus nos abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Os santos dizem amém. Em nome do Senhor Jesus.